Vamos lá, terceirão, né? Continuando aí, falando de ciência. E no caso é isomeria, né? Isomeria plana. Vamos lá, né? Isomeria de função ou funcional, certo? Então, ó, nesse caso, vamos olhar essas duas moléculas aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um éter, tá? E aqui eu tenho um álcool, né? Tá? Então, primeiro, né? Eu vou ver aqui se, quando eu vou para forma molecular, elas obedecem a mesma forma molecular. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Aí eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, né? 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Aqui eu tenho 4 carbono, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, tranquilo, né? A base comum, a molécula, obedece, né? A forma molecular. Tá? Obedece a forma molecular. Porém, olha aqui, ó, pertencem a grupos funcionais diferentes, né? Então, ó, isomeria de função ou funcional. É uma isomeria nas quais os isômeros, né, possuem a mesma forma molecular, porém diferenciam no grupo funcional, tá? Aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui é um ácido carboxílico, aqui é um éster, né? Mas se você ver aqui, 3 carbonos, né? 6 hidrogênio, aqui 3 carbono, 6 hidrogênio, 2 oxigênio, né? Tá? Então obedecem à forma molecular, porém, nesse caso específico, pertencem a funções diferentes. Então, isomeria de função, tá? Onde é que está a diferença, né? Certo? Então tá aí, ó, bem definidozinho, bem mastigado, né? É quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Mas não esqueça que ele tem que obedecer aquele critério básico, né? Que é ter o quê? Isso aí ele já está levando em consideração isso, tá? Ter a mesma forma molecular. Se não tiver mesma forma molecular, eu nem entro nesse critério aqui de chamar ele de isômero, porque não são isômeros, e aí não estarão, né? Não estarão, como é que se diz assim? Não estarão praticando, exercendo o fenômeno da isomeria. Tá? Beleza? Tranquilo? Ok? Então vamos ver aqui só o seguinte aqui, ó, anterior, né? Ó, isomeria de compensação ou metameria, né? Então, as três anteriores que nós vimos na aula anterior mantinha o quê? Mantinha a função química mesmo, né? Tinha que ter obrigatoriamente, além da forma molecular, né? Pertencer, né? Que é o primário, é o principal, né? E, em seguida, pertencer ao mesmo grupo funcional, tá? Aí é diferenciar na forma da cadeia, né? Na, como é que se diz assim, na distribuição do heteroátomo, certo? Ao longo da cadeia, ou o substituinte, ou a insaturação era que diferenciava, né? Foi isso que nós vimos nos casos aí anteriores, né? Aqui, ó. Tá? De posição, mesma função, diferenciação no substituinte e na insaturação, tá? Na de cadeia ou núcleo, mesma função, tinha que pertencer, além de ter a mesma forma molecular, e diferenciação na estrutura espacial da cadeia, né? Na forma, no rearranjo da cadeia. Tá bom? Então, agora voltando, compensação à função, né? Tá? Beleza? Então, para ser uma isomeria de função ou funcional, eu tenho que ter a mesma molécula, né? A mesma forma molecular entre eles, e pertencer a funções diferentes. Tranquilo? Show! Vamos aqui adiante, né? Definição já vimos. Agora vamos para o próximo caso, né? Galera, o caso de tautomeria, vamos ver aqui. O caso de tautomeria, ela é uma coisa dinâmica, certo? É uma coisa que ocorre dentro da substância e você consegue visualizar, tá?
como também consegue provar por testes realizados lá dentro do recipiente, tá? Então, ó, a tautomeria, ela só ocorre, primeiro que é mais fácil, ela só ocorre em dois casos, né? A chamada cetoenol e a aldoenol. Tá? Veja aqui, essa hidroxila, ela não está em carbono saturado, certo? Ela está onde? Em carbono insaturado. Então, isso aqui não é um álcool, isso aí é um enol. Né? Eu já comentei sobre enol, né? Beleza? Agora, olha só, uma coisa assim importante é essa aqui, essa seta dupla. A seta indo da esquerda para a direita, quando eu olho aqui, isso quer me dizer que essa substância ela está se convertendo ou se transformando nessa outra substância. E quando eu olho no caminho inverso, eu digo que essa substância está se convertendo, voltando a ser, tá? Então eu digo que o meu enol, certo? Ele está passando o quê? Está passando a ser cetona, está se transformando em cetona. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Eu tenho lá um recipiente que eu coloquei lá a substância líquida e transparente, né? E colou com CO2, com superávit. Então, dentro desse recipiente, eu tenho uma substância pura, é uma única substância. No caso de tautomeria, o que acontece, né? Essa única substância que existe dentro do recipiente, por meio externo, né, de ação de entrada de luminosidade, elevação de temperatura, tá? Faz com que essa cadeia, né, que está fragilizada aqui, ó, essa cadeia, né, se quebre e procure uma nova forma de estabilização, né, de estabilidade molecular. Então, eu terei o quê? Eu terei o meu enol, né? Veja aqui, ó, essa ligação aqui. O hidrogênio sai, certo? Deixa o seu elétron disponível aqui no oxigênio, certo? Ele sai protonado. Aqui, essa ligação é desfeita, esse carbono sai com o seu elétron, esse carbono sai com o seu elétron, certo? Aí aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Esse oxigênio saiu com o elétron do hidrogênio, ficou -1. O hidrogênio saiu mais 1, né? Porque saiu mais 1, ele está carente de elétrons. E esse cara aqui está com excesso de elétrons. Tá legal? Pronto. Aqui também, né? Corrigindo aqui, a cisão vai ser heterolítica. Esse elétron desse carbono vem para cá e aqui fica sendo negativado e aqui fica ligeiramente positivado. Aí o que vai acontecer? Como esse oxigênio tem um elétron a mais, ele vai estabilizar esse carbono aqui, ó. Vai formar essa ligação covalente. E o hidrogênio, ele vai correr para esse carbono aqui que está com um elétron a mais, que veio desse carbono aqui, e vai formar o quê? Vai formar uma nova ligação covalente. CH3. Quando isso acontece, eu digo que essa fórmula estrutural da cetona ela é mais estável do que essa aqui do enol. Então, aqui existe na tautomeria uma conversão, certo? Então, nesse momento, dentro do recipiente, eu não tenho mais uma substância pura. Eu tenho agora uma mistura de substâncias, porque nem todo enol, tá, ele vai se converter em cetona. Porque vai acontecer um equilíbrio dentro da mistura, um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico, de conversão, né? Então, no 100% do enol não se converte. É em torno de 30%, né, até 40%, dependendo da condição, né, das condições. Tá? Então, a tautomeria é um fenômeno de isomeria, é um fenômeno de isomeria que ocorre, né, de forma dinâmica, né, de forma reacional ali. Tá? No caso das anteriores, eu não visualizo isso aí na real, né? Eu vejo que eu tenho uma substância, mas ela não se converte na outra. Tá? A gente não está analisando isso, né? A gente está analisando uma substância e está analisando outra substância independente uma da outra. A gente está analisando lá a forma molecular e as características entre as moléculas, mas elas existem independentemente uma da outra. Então, aqui um composto está se convertendo no outro. Para que a cetona exista, venha a existir nesse contexto, né, o ponto de partida tem que ter o meu enol. Tá? Então, essa aqui eu digo que é mais fácil, porque
Quando você for questionado ou tiver alguma questão relativa à tautomeria, numa prova de Enem ou vestibular, você já vai ver o quê? Uma reação, um mecanismo reacional aqui, a dupla setinha. Aí você vai lembrar que aí é um mecanismo reacional, onde uma substância está se convertendo na outra. Tá legal? Beleza? Então, nas outras questões, nas outras categorias anteriores, a gente não está preocupado, né, em conversão, não. Isso aí não existe. Nem vai ter mecanismo reacional. Aqui tem mecanismo reacional. Tranquilo? E ainda tem mais, para você ficar por dentro, porque ele pode elaborar uma questão aqui, né, de isomeria, tautomeria, envolvendo aí algumas coisas teóricas, que é justamente isso aqui, né? A carga. Ao quebrar essa ligação, o hidrogênio deixa o seu elétron com o oxigênio, sai protonado. O elétron fica aqui com o oxigênio, então esse aqui vai ficar negativado, ligeiramente negativado. Essa ligação vai ser quebrada de forma desigual, né? Aqui também é desigual, aonde vai gerar, a gente chama de carbocátio e carbânio, né? Ó, esse carbono que vai ficar com o elétron aqui vai ficar negativado, então a gente chama de carbânio. Ele fica negativado. E esse que fica positivado com carência de elétron, a gente chama de carbocátion. Tranquilo? Bom, vamos lá. Esse hidrogênio que sai protonado, que sai, né, só com o seu próton, ele corre para o carbânio e forma uma nova ligação covalente. Certo? Esse oxigênio que está negativado, ele vai formar uma ligação com o quê? O carbocátio. Tá? Formando a dupla ligação. E aí ocorre um equilíbrio dinâmico, as duas substâncias passam a coexistir dentro do recipiente. Agora eu tenho uma mistura de substâncias. Show? A tautomeria cetoenol, tá? Então, cetoenol é a cetona se convertendo em éter ou o enol se convertendo em éter. Então, eu posso também dizer enol ceto, tá? Aqui, ok? Uma coisa não anula a outra, tá? Beleza? Então, vamos aqui. Aldoenol. No caso do aldenol, eu também tenho o enol se convertendo agora em quê? Não em cetona, em aldeído. Tá legal? Por quê? Veja bem. Olha a posição da hidroxila. Ó. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Ó, o meu enol aqui, a hidroxila está na extremidade da cadeia. Então, toda cadeia de enol, onde a hidroxila está na extremidade da cadeia, certo? Então, lembre-se que para ser um enol, a hidroxila tem que estar no carbono insaturado, tá? Ó, se essa hidroxila tivesse nesse carbono, não seria um enol, seria um álcool. Beleza? Aí a coisa não tem nada a ver com álcool, né? Tá legal? Tranquilo, né? Pronto. Então, todas as vezes que a minha hidroxila estiver no carbono da extremidade e é um enol, ou seja, está no carbono insaturado, aí vai formar o quê? Vai formar um aldeído. Todas as vezes que o meu enol, a hidroxila, não tiver na extremidade, estiver no carbono no meio da cadeia ou ao longo da cadeia, mas nesse carbono insaturado, que não é de extremidade, aí vai gerar uma cetona. O princípio é o mesmo, tá? A conversão do enol em aldeído. Então eu digo aldenol ou cetoenol. Beleza? Ok? Tranquilo? Então aqui a mistura, certo? Com o passar do tempo, a mistura de substâncias. Você parte de uma substância pura e com o passar do tempo a degradação, e você vai ver que quando faz os testes lá, você tem duas substâncias lá coabitando o mesmo sistema. Tranquilo, né? Agora veja bem, você vai numa prateleira de supermercado, aí você tem uns recipientes de vidro, né, que não são transparentes e tem uma substância lá dentro. E tem outros recipientes de vidro que são transparentes e há substância lá dentro. Então, por que na diferenciação da cor do vidro, né? Então, galera, a cor do invólucro, da embalagem, no caso do vidro, ela serve como proteção para a substância que está lá dentro, tá? Aquelas substâncias que estão lá nas gôndolas das prateleiras, né? Em que o vidro ele é
translúcido, a gente chama translúcido, é para evitar justamente a incidência direta de luz na substância lá dentro. Por quê? Porque a incidência direta de luz na substância lá dentro vai modificar lá o ambiente interno. Então, quando o consumidor fosse, né, consumir aquela substância, ela estaria degradada, né? Tá? De alguma maneira, ela teria sofrido modificações, tá, na sua composição. Então, é por isso que se evita e se protege a substância daquela maneira. Mesma coisa a embalagem de plástico. Tá? Eu tenho embalagem de plástico preta, totalmente preta, e tenho embalagem de plástico branca. Então, ambas filtram a luz de forma diferente. Tá legal? Bebidas, né, de um modo alcoólicas ou não, e assim por diante, né? Por exemplo, a batatinha frita, né? Quando você abre lá o saco, lá dentro, a parte de dentro, ela é toda laminada. Por que ela é toda laminada? Para proteger a substância lá dentro. Primeiro tem um vácuo, né? Tem um vácuo lá que é permitido só aquela região lá dentro. E segundo, aquela laminada, aquela parte laminada, é para evitar também a luminosidade, né? A incidência de luz lá dentro com o material, que entrando, né, aí a batatinha fica murcha, fica mole, certo? E, enfim, então é para proteção do produto. Tá legal? Beleza? Show! Agora vamos lá. Tcharam, tcharam. Deixa eu ver aqui. Continuando, né? Continuando. Pronto, então vamos ver a definição disso aí, né? Então diz aí, ó. A isomeria de tautomeria é quando, né, os isômeros existem em equilíbrio químico dinâmico, né? Eu falei para vocês. Então, mas para você entender esse equilíbrio químico dinâmico, eu tinha que mostrar toda essa abordagem teórica, né? Tranquilo? Show. Agora vamos ver aqui uma questãozinha da Unifor, né? Ele diz assim: um dos isômeros do ciclobutano é o... Galera, o que ele quer de vocês aí? Ele quer que vocês saibam, né, a forma molecular do ciclobutano, né? Então, veja, vamos lá. Eu sei que a cadeia é fechada, o but é 4 carbonos, só tem ligações simples e o resto é hidrogênio, né? Tá? Então, vamos ver aqui. Tá aí o bichinho. Show! Aí você tem, né, 4 carbonos, aí 2, 4, 6, 8 hidrogênio, forma molecular C4H8. Então, o isômero que ele quer que você veja aí tem que ter a mesma forma molecular. Tá? Para ser isômero, tem que ter a mesma forma molecular. Então, vamos lá. But, 4, né? É o que pode ser isômero. Aqui, prop e metil. Aqui tem 4 carbonos também. Aqui, but, tem 4 carbonos também. Aqui, prop mais N mais metil. Então, tem 4 carbonos, eu não posso eliminar nada por enquanto, né? Certo? Então, beleza? Então, eu vou lá. Eu vou construir, procurar construir as cadeias desses bichos aí, né? Então, eu tenho que fazer isso aí, né? Tá? Então, ele vai lá. Você tem que fazer isso aí, tá? Tem que saber construir essas cadeias aí. Aqui. Vamos lá. O but-1-ino. Apesar de ter 4 carbonos, mas veja aqui, eu tenho uma tripla ligação, né? Então, essa tripla ligação, ela vai fazer o quê? Ela vai limitar a quantidade de hidrogênio que entra na cadeia. Então, apesar de ter 4 carbonos, eu tenho que construir a forma molecular, a forma estrutural, para ver a quantidade dos hidrogênios, etc., né? Para ver se dá certo aí. Então, essa aí está fora. O 2-butinho, né? Então, mesma situação, né? Apesar de ter 4 carbonos, mas eu tenho uma tripla, a tripla aqui, ó, limita o quê? Limita a quantidade de hidrogênio, está fora, não pode ser isômero. O metilpropano, apesar de ter 4 carbonos, mas vamos ver a quantidade de hidrogênio, né? Aqui, ó. O metilpropano. Então, aqui eu tenho um propano e tenho um metil. Então, eu tenho 9 e 10 hidrogênio, está fora. Então, essa é um tipo de questão que você tem que saber fazer a fórmula estrutural. Se não, meu amigo, a partir da nomenclatura, né? Se não, já foi, né? Então, está fora também o item 6.
O butano, né? Tem 4 carbonos também, mas e a quantidade de hidrogênio? São 10 hidrogênios. Está fora também, né? Beleza? Né? Então, até agora nenhum contemplou e finalmente, ó, o ciclopropano, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem 3, né? Cadeia fechada e tem um metil aqui do lado de fora. Então, eu tenho, continuo com 4 carbonos e tenho 2, 4, né? 5, 8 hidrogênios. Então, veja bem, de cara, se eu for analisando aqui, eu sei que todo mundo tem 4 carbonos, então de cara eu não posso eliminar nada. Eu fui vendo logo de início para ver se eu podia eliminar só pela quantidade de carbono. Então eu vi que não. Aí a partir daí eu tenho que construir, né, a fórmula estrutural para poder verificar a quantidade de hidrogênio na cadeia. Tá certo? Beleza? Então eu vi que não é possível. Então a única aí que bate é o item E, que é a minha resposta correta. Então é uma questãozinha básica, questão é considerada questão fácil, tá, pessoal? Beleza? Show, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui o seguinte, A2, né? Questão da PUC, do Rio Grande do Sul, é uma faculdade boa de Química, né? Diz assim, considerando os compostos orgânicos numerados de 1 a 5, de 1 a 4, tá? Aí ele dá aí, 1, 2, 3, 4. Não é correto afirmar que ele está querendo o que não são isômeros, né? Aí vamos lá. Olha só. Entre o 1 e o 2, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pertence ao mesmo grupo funcional, tá? Pertence ao mesmo grupo funcional, mas há diferenciação aonde? Na insaturação, né? Ok? Então, eu posso dizer que esses são, né? Esses dois são isômeros de quê? Isômeros de função, isômeros de posição, né? 1 e 2 são. Então, está eliminado aqui o item A. 1 e 3 possui o quê? 4 carbonos, possui 4 carbonos. Possui 4 carbonos, possui 4 carbonos. Beleza. Agora vamos ver a quantidade de hidrogênio, né? 2, 4, né? 4 com 3, 7 e 1, 8. Aqui, 2, 4, 6, 8. Também são o quê? Veja que aqui é a cadeia aberta e aqui é a cadeia fechada. Pertence à mesma função hidrocarboneto e há diferença apenas na forma da cadeia, né? Então, 1 e 3 é de cadeia. Então, também não é errado, né? Certo? Porque ele quer que não é correto afirmar. Aí 2 e 3, né? 2 e 3. 4 carbonos, 8 hidrogênio. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, 6, 7, 8 hidrogênio, né? 2, 4, 6, 8 hidrogênio. Ok? Então, 2 e 3, né? 2 e 3, tá aqui, 2 e 3. É de função? Possui diferenciação na função? Não, eles são isômeros de cadeia, tá bem claro aí, né? Tranquilo? Agora vamos ver aqui a D e a D, né? A2 e A4, 2 e 4, né? Certo? Então, eu tenho 4 carbonos, tranquilo. 3 e 3, 6, 7, 8. 2, 4, né? 4, 5 e 3, 8. Então, aqui, certo? A2 e A4 são isômeros de cadeia, né? Possui a mesma função, pertence ao mesmo grupo funcional, né? Hidrocarboneto e hidrocarboneto, e possui diferenciação apenas na cadeia. Então, aqui tá beleza, tá certo também. A1 e A3 e A4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 e 2, né? 8, 8 e 8. Então, também é o quê? De cadeia. Então, a única incorreta aí é que ele afirma ser a função, né? Que é a 2 e a 3 aqui, né? Que ele diz que
são isômeros de função. Tá claro aí, galera? 2 e 3, certo? Eles não são isômeros de função. Tá beleza? Show de bola? Pronto, pessoal. Então, nós vamos ficar por aqui, né? Terceirão, nessa aula aí. Continue fazendo o estudo de revisão. Beleza? E quando terminar o bloco, eu vou fazer só resolução de questões. Tranquilo? E aí vocês, beleza? Vão aí se atualizando. Tá claro aí? Ó, um forte abraço. Fique na paz.